Bom, meu nome é Tadeu Meneghini, eu tenho 43 anos e toco nas Vespas Mandarinas. Cara, começou pequeno, criança mesmo. Eu gostava de ouvir rádio, sabe? Rádio. Meu pai tinha uma Brasília, eu gostava de ouvir, ficar sintonizando, ficar mudando o rádio e ouvir o que estava tocando no rádio mesmo. Eu lembro assim de coisas, de já ouvir rock mesmo na rádio, de ouvir Fábio Júnior de pequeno, assim, e achar Fábio Júnior, Guilherme Arantes, já ter uma identificação e vendo que aquilo, Lulu Santos, essas coisas, e o rock brasileiro mesmo, Paralamas, Ira. Eu lembro nessa Brasília mesmo, ouvindo a primeira vez que eu ouvi uma música do Ira, então vem de pequeno, assim, de ouvir música na rádio, né? E isso me levou a querer tocar. Meu irmão já tocava violão, fazia aula, e aí eu me interessei por querer tocar também. Aí comecei tocando violão, né? Violão de nylon, pegava aquelas revistinhas de música que a gente comprava na banca, né? Que tinha umas revistinhas que você aprendia a tocar e tal. Mostrava os acordes, né, e tal. Então, comecei assim, e fazendo aula. Eu fiz, inclusive, estudei violão clássico, a partir dos 13 anos de idade, estudei violão clássico. Na verdade, eu tive uma banda bem adolescente, que eu comecei tocando baixo com uns amigos meu e do meu irmão mais velho. A gente tinha uma banda de cover que chamava Vox Populi. Tocava covers de rock nacional e tal. Mas a primeira banda autoral mesmo que eu fui ter já foi bem mais velho, né? Eu já tinha passado por emprego, estudar faculdade, levando uma vida ordinária mesmo. Eu acabei, quando eu fiz uma viagem para a Inglaterra, em 2000, já estava um tempo sem tocar e tal, sem pensar, mas essa coisa de banda, de ter uma banda, de seguir uma carreira na música, sempre estava assim, permeando meu pensamento lá no fundo, assim, sabe? Sempre estava. E aí, voltando, quando eu cheguei na Inglaterra, eu comprei um violão. Eu estava há muito tempo já sem tocar e tal. Isso foi em 2000. Aí eu comprei um violão, voltei a tocar lá na Inglaterra. E aí, voltando para o Brasil, eu falei, eu quero montar uma banda. Eu ainda não estava. A coisa de compor ainda era bem rasa, assim, bem. Tinha umas músicas que era só um arremedo de música, assim, sabe? Mas eu voltei da Inglaterra, entrei em conservatório, sabe? Fui fazer o Souza Lima. Me sentia bem estranho lá, porque tinha a galera do jazz, tinha a galera do heavy metal. Eu que tinha uma coisa mais do pop rock, eu nunca... Me sentia meio estranho no ninho, assim, né? Me sentia num lugar estranho. Mas eu sentia que tinha que seguir, que tava trilhando um caminho, assim. Quer dizer, independente de se sentir estranho, eu fui achando o meu caminho. Lá no próprio Souza Lima eu comecei a participar de algumas apresentações que eu tocava sozinho, com violão de 12, tocava as músicas que eu gostava, né? Tocava Lulu Santos, tocava
Ira, tocava Engenheiros do Havaí, Legião Urbana. E comecei a arriscar mais essa coisa de compor. Eu comecei a mostrar minhas músicas para alguns professores até e tal, e comecei a frequentar, na verdade, os redutos undergrounds de São Paulo, que já estavam no começo de uma certa efervescência de bandas autorais começarem a aparecer. Aí eu ia lá nessa época não tinha aquela coisa da Rua Augusta que depois veio a ficar mais forte nos anos 2000 mesmo. Eu estava bem no começo, eu ia ali na Frei Caneca, tinha um lugar que chamava Juke Joint. Eu acho que já tinha o Clube Alts também. E aí comecei a encontrar as bandas, né? Eu lembro de encontrar uma banda que chamava Ludov, o Numismata, o próprio Rai, que era uma banda lá de Sorocaba que tinham ido tocar na Inglaterra, cantavam em inglês. A gente já estava vendo Vermelho 40, já estava vendo alguns movimentos, Cachorro Grande, de ver essas bandas chegando, Wonka Vision. Eu tô lembrando de mais uma banda. E assim, eu comecei a ver essas bandas e comecei a frequentar esses lugares, esses inferninhos underground que davam espaço, né? E isso foi me dando mais elemento e vontade de fazer o meu, né? De ter a minha banda, de trilhar esse caminho, né? E aí eu comecei com o Banzé, que eu formei com o Falcão, que era do Maybees, era do Ludov, e o Willy também, que é um cara que eu conheci no conservatório. A gente formou esse trio, chamava Banzé. Com o Banzé eu gravei o meu primeiro EP, a gente chamava, que na verdade era uma demo que já virou um EP, tinham 4 músicas, né? E cara, com esse primeiro lance que eu gravei com o Banzé, que já era essas 4 músicas, a gente já chamava, era um EP mesmo, porque a gente já chamava tinha um nome, Alvo Móvel. E eu comecei já a correr atrás, assim, de lance de divulgar, de levar na rádio, sabe? Fui atrás do Kid Vinil. O Kid Vinil, nessa época, ele estava na Brasil 2000. E eu montei, sabe? Eu montava release, tinha todo um lance de apresentar numa pastinha. Vinha o CD grudado junto com o release, umas fotos da banda. Encontrei com o Clemente Clemente do Inocentes, né? Ele dava curso lá no Souza Lima, curso de como você divulgar a sua banda, né? E é engraçado que eu encontrei com o Clemente, eu dei esse meu material para ele, semanas depois eu encontrei com ele, eu nem conhecia ele do cara que eu sempre, lá no começo, né, eu era fã do Inocentes, né, de ver ele tocando no Boca Livre. Boca Livre era um programa que quando eu tinha 14 anos, passava na TV Cultura, o Kid Vinil que apresentava, e o Kid Vinil levava as bandas para tocar, né? Eu vi o Cólera, vi Toy Dolls, vi Inocentes, vi 365, vi Now, vi muita coisa. O Boca Livre foi minha formação. Então assim, estamos lançando uma coisa, aí bem nesse começo do Banzé, já em poder... Eu fui lá, bater na porta mesmo da Rádio Brasil 2000, tô lançando um negócio aqui, levei meu material, encontro com o Clemente, né? Então essa coisa de começar a gravar, compor, mas também sair para divulgar, porque eu não via sentido só de fazer, às vezes a gente fica num mundo hermético, né? Compus e tal, não, cara, tem que divulgar, a gente tem que... Quero tocar
música na rádio, sabe? Eu sempre tive essa coisa. Então, aí vou lá, mostro pro Clemente, o Clemente, pô, tô usando o teu material lá de exemplo pro pessoal do meu curso e tal. Falei, pô, que legal, né? E o Kid Vinil, logo na sequência, quando eu acabei de lançar, veio um retorno dele falando que achou muito legal o Banzé e que ia tocar o Banzé na rádio. Ele tinha um espaço além do programa dele, ele tinha porque ele era o diretor artístico da rádio, né, da Brasil 2000. Então ele, além de ter o programa dele, ele tinha uns drops que ele apresentava coisas novas, ele falava de lançamentos que estavam tendo na Inglaterra, coisa de artistas conhecidos, né? Eu lembro de ver ele falando do single novo do Pete Townshend e tal. Chegou numa semana seguinte, não, tá aqui, acabou de chegar o material, vou mostrar pra vocês um trio novo aqui de São Paulo que chama Banzé. E a gente tocando uma música que era uma versão que a gente fez do Small Faces. Então começou essa história, eu mandei material para todas mandava para a gravadora, mandava para as revistas, sabe, para a rádio que a gente pudesse ter acesso. Então com Banzé a gente já chegou, tinha uma coluna do Thales de Menezes na revista Playboy, que ele colocou o Banzé lá também ele sempre lançava, a Playboy era uma revista mensal, né? E tinha lá uma coisa de bandas novas que ele lançava e a gente saiu bem na edição da Juliana Paz, que foi uma época que a Juliana Paz estava aparecendo, né? Então foi uma edição que vendeu bastante da revista. Porra, tamo na Playboy da Juliana Paz, né? Então foi legal. Então começou com Banzé, cara. Banzé foi a minha escola de aprender mesmo a entrar em estúdio pela primeira vez. Fui lá no estúdio do Alexandre Fontanetti, que era um cara que já tinha trabalhado com a Rita Lee, tinha produzido André Cristóvão, Um Golpe de Estado, já tinha uma bagagem, né? Eu cheguei lá no estúdio do cara, assim, verde, não sabia nada. Eu já cheguei lá, tinha quantidade de instrumento que ele tinha, sabe? Tinha guitarra Rickenbacker, tinha amplificador Vox, coisa que pra gente era isso no mercado. De repente teve uma explosão, né? Nos anos 2000 a coisa aconteceu muito rápido, com essa explosão dessa nova cena vindo com uma força também da MTV, né? Que a MTV também nos anos 2000 ela deu uma abertura muito grande, tinha programa, bandas novas, né? Eles sempre estavam revelando, mostrando, e não era só uma coisa ligada às grandes gravadoras, né? Que tinha os lançamentos, vai lá, aparece o Skank e tal, mas ao mesmo tempo Forgotten Boys estava lá, tava o Daniel Beleza e os Corações em Fúria, tava Rock Rocket, né? Aparecendo um monte de banda que eram bandas que a gente tava cruzando na estrada, que a gente tava começando a fazer as coisas juntos, né? Então, não juntos assim que a gente tipo se juntava para fazer, mas acabava que tinha, você marcava uma data lá no Alts, aí o Valentim que fazia a programação, de repente ele juntava, olha, o Acústicos e Valvulados está vindo lá de Porto Alegre, vocês querem fazer a abertura? Sabe, aí rolava essa junção. E aí você ia num outro dia da semana, que você não estava tocando nem nada, mas estava lá o Rock Rocket com o Cachorro Grande, né? Então, Res Pública também, que era uma banda que eu gostava. Os caras são até da mesma idade, mas eu já tinha visto eles tocando no Junta Tribo, que foi um festival que revelou o Raimundos, o Planet Hemp, coisas que a gente acompanhava pela MTV. E de repente eu tava aí, virando amigo dos caras, né? Tipo, indo buscar eles na rodoviária, para eles, dando uma força para eles virem tocar em São Paulo, né? Aí daqui a pouco eu tava com eles no Clube Atari e eles convidando o Nazi do Ira para cantar, sabe? Aí eu
Encontro com o Nazi, que é tipo, eu sou fã do Ira desde sempre, desde a primeira vez que eu vi na rádio, aí virei fã de ir em todos os shows do Ira. Então, de repente eu tava lá também, trocando ideia com o Nazi. Aí quando eu fui gravar o primeiro disco do Banzé, aí eu já falei: Nazi, grava uma música com a gente lá. Porra, Nazi, vamos lá, vamos gravar. Vou lá, busco o Nazi na casa dele, mostro a música e vamos gravar. Gravamos no Fontanete também. Isso num cenário, cara, que tava realmente assim, São Paulo tava efervescente mesmo, assim, com essa cena da Rua Augusta, né, cara? O Clube Altis, a Fan House, né, que era ali na Bela Sintra, mas abriu muito espaço. Eu vi muito show na Fan House, vi o Tom Bloch também lá do Rio Grande do Sul, vi Cascadura da Bahia vindo tocar lá. Cascadura ainda com o Martim, que é o guitarrista da Pitty hoje, tocando guitarra, né? Então eu ia na Fan House assim, tipo, praticamente todo dia, cara. Eu ia todo dia. Tinha dia que começava, abria terça-feira, a domingo eu tava lá todo dia, cara. Então eu vi Diego Medina, vi Curumim tocando lá também, vi muitas coisas diferentes, assim, vi Moreno Mais Dois, o próprio Numismata, e aí a minha banda também, né? Também ia lá. Pô, e aí, quando tem uma data pra nós? Tipo, marcava lá, Banzé vai tocar. Estreamos lá, o primeiro EP do Banzé, a gente começou tocando lá. E o Banzé, assim, teve a fase de... Depois, quando foi gravar o primeiro disco, a gente acabou... Campinas, teve um cara que montou um bar lá, chamava Mundo 77. Aí eu nessa coisa minha de divulgar, falei: pô, vou lá conhecer esse bar, pego o meu carro e vou pra lá. Aí eu vou lá, chego lá, levo o meu materialzinho, tá aqui, tem uma banda, quero tocar no seu bar. Aí acabei ficando amigo lá do Gustavo, que era o dono. Aí o Gustavo, logo um tempinho depois, falou: olha, o mundo a gente quer ampliar, a gente não quer só ser um bar, a gente quer montar um selo também, a gente quer lançar bandas. E aí, porra, e a primeira banda que a gente quer lançar é o Banzé. Eu falei: porra, caramba, dei sorte. Aí lançamos o primeiro disco do Banzé com eles, a gente também foi... Eles, vamos fazer um clipe, né? Essa época, com essa abertura da MTV, né? De estar abrindo para bandas novas e... Pô, a gente fez um clipe de Doce Ilusão. E a MTV começou a colocar também na premiação, no VMB, tinha lá o melhor clipe independente. 2006, o Banzé concorreu e a gente ganhou o VMB de 2006. Melhor clipe independente, cara. Tipo, você vê, na época tava concorrendo com a gente, tava o Vanguard, que até hoje tá aí. Tava o Valverdes, Fechecleres, Ecos Falsos. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas fazia parte todo mundo dessa cena de estar tocando nos festivais que também estavam começando a despontar, né? Já tinha Bananada, Goiânia Noise, abriu pro rock, já tinha essas coisas, e essa cena de São Paulo que influenciou também cidades do interior e também espalhadas pelo Brasil. Isso foi muito antes de ter todo aquele movimento do Fora do Eixo, que também ajudou a disseminar muito essa coisa das bandas independentes, né? Banzé fez parte de tudo isso. Gravamos o primeiro disco, De Pernas pro Ar, ganhamos esse VMB independente. Aí logo veio o segundo disco, o Antes da Queda. E aí no meio disso eu acabei conhecendo o Chuck.
E aí a gente, no meio desses festivais mesmo também, assim, a gente... E aí, juntou nessa coisa, ele saindo do Forgotten Boys e eu numa fase intermediária do Banzé, que o Banzé já estava meio... Já tinha trocado de baterista sei lá quantas vezes. O Willy estava querendo sair fora, não queria mais morar no Brasil, estava querendo fazer outra coisa. E aí eu fiquei meio que numa fase intermediária, que foi uma fase até que eu lancei isso aqui, cara. Isso aqui foi um experimento, chama Conjunto Vazio. Isso aqui foi entre o Banzé e as Vespas, né? Que é um projeto que eu montei, que era meio que uma banda que não tem integrante nenhum, só eu. E aí cada música, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 músicas, né? Cada música tem uma formação diferente e tal, não é uma banda, né? Não tem uma formação fixa. E eu já lancei em vinil, cara. Isso aqui já saiu. Foi uma coisa que mandei fazer na República Tcheca até, sabe? Não tinha fábrica no Brasil ainda, né? A Polisson só foi a ser reativada acho que uns 2 anos depois. A gente estava sem... Porque depois assim, depois a gente lançou os outros vinis aqui que eu vou te mostrar depois das Vespas, né? Todos saíram pela Polisson, né? Então, aí as Vespas veio nessa coisa, né? De encontrar o Chuck, a gente tá querendo continuar a história e a gente já tinha feito muita coisa no independente, né? A gente já tinha participado dos festivais, tanto eu com o Banzé, como ele com o Forgotten. E a gente eu queria continuar, né? E o Chuck já estava mais interessado nessa coisa de fazer rock em português. E acho que comigo ele encontrou um parceiro que tinha realmente esse pé fincado no rock nacional, assim, né? Que eu acho que eu sempre me achei estranho nessa cena, porque quando eu comecei, eu sentia que sempre, tanto lá no Souza Lima, quando tinha os jazzistas e os headbangers, como mesmo nessa cena alternativa, eu não sentia assim uma aceitação desse rock nacional, como se fosse assim, tipo uma geração que vem para renegar a outra. Eu sentia um pouco isso. Eu era um cara que estava na verdade seguindo a trilha, então sentia que estava no meio de uma geração que estava querendo negar um pouco o rock dos anos 80, né? Mesmo o rock dos anos 90. Então, eu acho que nesse começo, quando a gente encontrou com o Chuck, eu acho que ele estava entendendo que tinha um fio condutor que a gente podia trazer para o nosso tempo, né? Que é essa coisa do rock calcado numa poesia que tem... Que não é uma poesia simplesmente de você dizer do que você sente ou o que você pensa. É uma poesia que está ligada com uma história de pensamento filosófico e poético mesmo, né? Que tem uma certa ligação com tudo que já foi feito. Quando você pega a história, quando você pega o Cazuza, o Renato Russo, esses nos anos 80, ou Marcelo Yuca nos anos 90, todos eles são caras que têm um background de formação mesmo, de conhecimento a fundo
de poesia, de literatura, né? Então, eu esqueci de falar que desde do Banzé tem um cara que na verdade ele é um vértice, assim, ele é algo que um cara que ajuda a gente, me ajuda a concretizar essa coisa, essa ideia desse rock nacional calcado nessa poesia, que é o Adalberto, que é o cara que é meu parceiro desde a época do Banzé, mas é o cara que eu conheci lá no Inferninho, que eu estava falando, lá no Juke Joint, tocando com o Numismata, que era a banda dele, e era um cara que escrevia, que eu percebia que tinha essa poesia com essa lírica com background, assim, com conhecimento de causa. O cara que está falando, está escrevendo, mas ele tem uma referência, um referencial, uma gama de referências muito grande, e ele cavoca nisso. E a gente, com o Banzé, a gente já começou a construir essa coisa mágica dessas composições que a gente faz, né? Então, montando as Vespas, foi natural eu trazer o meu parceiro lá de trás, o Adalberto, apresentar ele para o Chuck, e a gente, os três também, começarem a produzir juntos, né? Então as Vespas começou da união desses três. O Adalberto, apesar dele não fazer parte da banda, ele é fundamental nessa construção poética, né? A gente tem o lance das músicas, mas a gente está muito ligado nessas coisas que ele escreve, que são baseadas em conversas que a gente tem, em elementos que ele traz nessas conversas, em referências que a gente descobre e desenvolve, né? Então veio As Vespas teve uma história, né, que começou com um EP e ainda era uma descoberta de uma sonoridade, da onde a gente ia chegar, né? Mas eu acho assim, a gente realmente conseguiu sintetizar quando a gente chegou no álbum mesmo, no Animal Nacional, né? Que foi esse álbum aqui que a gente lançou em 2013, que está aqui inclusive, que foi nominado, né? Nominado ao Grammy Latino de melhor álbum em português. E, cara, com esse disco a gente conseguiu, são 12 músicas, né? E dessas 12 músicas aqui a gente colocou 6 músicas na rádio, sabe? Na rádio rock aqui em São Paulo, né, na 89, que foi uma coisa da conjunção do tempo, assim, sabe? De poder encontrar. Na época que a gente estava lançando esse disco, a 89 estava voltando a ser a rádio rock. Ela ficou um tempo... virou uma rádio pop, né? Eles perderam... resolveram sair dessa coisa de ser uma rádio rock como eles foram aqui nos anos 80, nos anos 90. Mas em 2013 lançamos esse disco e em 89 voltou a ser a rádio rock. Então isso marcou esse encontro, né? E a gente já com a faixa 1 aqui, que foi Cobra de Vidro, que já era uma música do Banzé até. Cobra de Vidro começa a tocar na rádio já no começo de 2013. E aí foi uma sequência, cara. E é a primeira faixa do disco, Cobra de Vidro, aí a faixa 2, Não Sei O Que Fazer Comigo. Foi a faixa 2 a tocar na rádio. Aí a faixa 3, Santa Sampa, que eu fiz com o Bernardo Vilhena.
também tocou na rádio. Aí vem a faixa 5, Vício e o Verso, tocou na rádio. A Prova tocou na rádio também. Então assim foi 1, 2, 3, 4, foram 5 singles desse disco aqui, produzido pelo Rafael Ramos, lá da DEC, que é produtor da Pitty, do Dead Fish, do Matanza. Tem serviços prestados ao rock nacional e está aqui no nosso Animal Nacional também está o Rafa. Então esse disco aqui foi importantíssimo pra gente, cara. Foi realmente, me marcou muito. Então, e aí depois, Animal Nacional é de 2013, né? Esse disco rendeu muito, 5 singles na rádio, tocamos pelo Brasil todo, muitos shows, fizemos Lollapalooza, né? E aí a gente já tinha material para fazer um novo disco. A banda aqui, na verdade, começou a se desintegrar no meio dessa, vamos dizer, turnê Animal Nacional. O Flavinho saiu da banda, na verdade, foi um entendimento que a gente teve lá entre eu, o Chuck e o Pindé. A gente achou que o Flavinho não estava mais rendendo, não estava combinando, apesar de a gente ter passado muitas coisas legais com ele. E assim, foi passando para a segunda fase, né? Na verdade, entre o Animal Nacional e o outro disco, a gente lançou esse compacto aqui, que é Um Homem Sem Qualidade. Quer dizer, é um compacto que a gente até deu um nome para ele. Se sou um ovo graúdo, esse aqui é o ovo enjaulado. É o compacto que tem, na faixa 1 tem A Man Without Qualities, né, que é uma música que a gente tinha no Animal Nacional, a versão dela em português, Um Homem Sem Qualidades, e a gente gravou ela com o Mark Arme do Mudhoney, cantando uma versão que o Adalberto mesmo fez para o inglês, e a gente mandou para o Mark Arme. Ele não teve alteração nenhuma, cantou o mesmo inglês que a gente fez a tradução, ele mandou. E tem mais uma música aqui que é Estrada Escura, no lado B, que é bem lado B mesmo, que é uma música uma onda mais psicodélica. A gente já estava experimentando querendo que as Vespas não fosse uma banda de um álbum só, pensando já que a gente queria que fosse uma banda que fosse a cara do rock nacional, porque o rock nacional nunca foi uma coisa fechada só no rock de 3 acordes ou de guitarra, ou o rock bruto, né? Na verdade, a gente nunca inventou roda nenhuma, a gente só estava assim refletindo aquela atitude que o rock brasileiro já teve. Nos anos 80, você teve os Titãs, que lançaram o Cabeça Dinossauro, que era um rock direto, um rock calcado no punk, né? Mas assim, logo em seguida, os Titãs lançaram o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que já é um rock mais experimental, com muito sample. Logo em seguida, eles lançaram o Oblast Blonde, que é um rock misturando com ritmos brasileiros, com bastante sample também, com reggae, com dub, com experimentação, né? Então, assim, eu tô falando do Titãs, mas isso era um cenário. No Brasil, nos anos 80 mesmo, as bandas já estavam... As bandas tinham essa busca de não ser... De tentar ser abrangente, de tentar não estabelecer limites, tentar abrir os limites, né? Então,
sei lá, você tem o terceiro disco da Plebe Hood, que era uma banda bem calcada no punk, né? O punk rock de Brasília, mas no terceiro disco deles eles já estavam também fazendo esse flerte com a música brasileira, com coisas inclusive de elementos regionais de viola, né? Tô falando da Plebe Hood, mas a gente já tinha, no final dos anos 80 tinha Picassos Falsos, que misturava também o rock com a música brasileira. O Ira, no quarto disco, tinha lá Cabeças Quentes, misturando com samba. Isso já estava dando aquela cara do rock brasileiro, final dos anos 80, começo dos anos 90, que ia dar no Chico Science, no Raimundos, no Planet Hemp, no Charlie Brown Jr., bandas que flertavam, né? Então, meu, eu dei uma... Aqui minha prima apareceu ali, é a Gabi. Desculpa, cara. Então a gente tinha essa busca de não ser uma banda, de ser uma banda do rock brasileiro. A gente não estava inventando a roda, o rock brasileiro sempre buscou essa coisa de não se prender a limites, de ter a antena ligada como o tropicalismo teve, sabe? A gente é cidadão do mundo, somos brasileiros, mas a gente está ligado na música que se faz aqui e no mundo, aqui mesmo, né? No interior de São Paulo, sei lá, influenciado pela Inesita Barroso, ou pelo Jararaca e Ratinho, ou pelo Adoniran Barbosa, todos os personagens que são ricos, né? Cartola. Então, assim, não procurar ser restrito, né? Então, assim, eu tô falando isso para justificar o segundo disco que a gente fez, que na verdade eu sinto que ele foi um disco até mal compreendido, mas talvez pela época que a gente está vivendo, onde esse rock que quer cruzar fronteiras, às vezes ele não está sendo tão bem assimilado, né? Mas daqui para o futuro é um disco que tem essa busca, né? Que foi esse momento pra gente foi um disco que teve um monte de participação. Você tem aqui o PJ do Jota Quest, tem o Edgar Escandurra, tem o Marco Suzano na percussão, tem o Luiz Bueno, que é da dupla do Duofel, que é daqueles instrumentistas brasileiros que são reconhecidos como singular e magnífico assim, em qualquer lugar do mundo, assim, em qualquer lugar que ele tocar. Tem o Carlos Malta, que também é da mesma qualidade de música, né? O Brasil é um lugar que exporta músico para o mundo, esses músicos que enchem os ouvidos, né? Então, aqui a gente tem o Samuel Rosa cantando na faixa que deu nome para o disco, Daqui para o Futuro. Tem duas músicas aqui que eu tenho muito orgulho, que são letras do Marcelo Yuca. É a primeira não foi a primeira vez que eu tive parceria com alguém assim dessa estirpe de poeta, assim, né? Porque ele no Animal Nacional a gente já tinha trabalhado com Arnaldo Antunes e com o Bernardo Vilhena, que são dois caras assim que representam essa coisa dos caras que têm essa busca poética calcada na referência, né? Não é só aquela coisa que eu já falei não é só o poeta exprimindo o seu pensamento e o seu sentimento, é um poeta que tem referência na tradição, não é na tradição
no sentido até de ter elementos que ele possa quebrar com a tradição, sabe? O Arnaldo é um cara que ele é visivelmente influenciado pelos poetas concretos, mas ele sabe, ele tem conhecimento de toda essa história que a gente tem em São Paulo, de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, de escritores que buscaram uma identidade, né? Buscaram quebrar com visões no momento no momento histórico, né, do Brasil. Então esse tipo de poeta sempre foi a busca de a gente trazer essa poesia para a nossa música. Então a gente tem poder trabalhar com quem tem conhecimento de causa é um aprendizado pra gente, né? Então, assim, tem aqui nesse disco duas músicas com Marcelo Yuca. Eu acho que faz parte desse processo, dessa busca que causa esse tipo de encontro, né? Que eu acho que marca a nossa música, né? Cara, além de tocar nas Vespas, já faz um tempo eu tenho tocado com Um Pequeno Cidadão, que é uma banda que já tem 3 discos lançados. Ela é uma banda de rock para criança, né? É uma banda formada pelo Edgar Escandurra, pela Tassiana Barros e pelo Antônio Pinto. O Arnaldo Antunes também era da banda. Eles montaram esse grupo no começo, junto com os filhos, né, que estudavam na mesma escola ou tinham algum tipo de relação. Eu entrei assim já na fase, já no 3º disco, tocando contrabaixo mesmo, como um músico contratado, assim, sabe? Eu vou lá e toco baixo. E também toquei com Edgar Escandurra no projeto solo dele, que chama Este, que é ele e a Silvia Tape. Nesse projeto eu também toco contrabaixo. E também faço shows com a Lucinha Turnbull. Que a Lucinha ela foi a primeira guitarrista brasileira. Ela fez parte daquela primeira formação do Tutti Frutti, né, com a Rita Lee. Ela também tocou com a Rita em alguns momentos da carreira solo. E ela tem músicas ainda que não foram nem gravadas, mas a gente tem tocado ao vivo, né? A gente tocou agora, no começo do ano, tocamos no Psicodália. Eu até tô com a pulseira aqui, porque foi um momento bem legal, assim, já no começo do ano ter começado tocando com ela, assim, foi... E pra mim é uma realização tocar com a Lucinha, porque ela tem essa coisa, sei lá, eu gosto de estar perto dessa história do rock brasileiro, assim, sabe? Tocar com o Escandurra, tocar com a Lucinha, tocar com o Nazi, cantar com Ira, como eu cantei o ano passado aqui no Sesc Belenzinho, cantar com esses artistas que fizeram e continuam fazendo a história do rock brasileiro. Pra mim, assim, é uma realização mesmo, assim, de poder trocar com eles, tocar e trocar com eles é muito legal, assim. Da mesma forma como com essa galera nova, né? Como eu estou agora produzindo essas músicas dessa nova fase das Vespas com o Lucas Silveira, que é de uma outra escola do rock brasileiro, né? Ou mesmo poder interagir com o Egípcio que era do Tijuana, com a Helena Papini, que está tocando comigo agora, que é do Bula, sabe? Com os meninos do Vivendo do Ócio, que são meus amigos
já há muito tempo, então quando eu vejo esse rock que todo mundo sempre está dizendo que está cambaleando ou que está eu sinto o rock resistindo ainda, né? O rock buscando sempre o teu lugar na cultura brasileira. Então eu faço parte disso. Eu tô sempre seguindo esse caminho, essa lenda pessoal que é o rock nacional. Cara, a primeira que eu vou citar é a banda de cabeceira mesmo, porque tudo pra mim começou com eles. Então é o Ira, que é essa síntese do rock paulista. E eu também sinto que eles são, durante muito tempo, eles, pra mim, significaram essa coisa, junção do rock de todos os tempos, sabe? Você vê no Ira elementos do rock clássico, elementos do punk rock, elementos de fases que eles experimentaram, né? De experimentação e de renovação, assim, né? Então o Ira também foi a banda que me apresentou o mod e me abriu a porta para o rock inglês. Com eles eu vou citar outra banda, que é o The Who, né? Então eu falo Ira e The Who. São duas bandas fundamentais para mim. Titãs, com certeza, por ter essa cara de mostrar esse rock, o rock brasileiro, o quanto ele pode ser abrangente. O Clash também, por mostrar como que... Porque o Clash é um exemplo assim de tragédia até, né? Tipo, do rock que não dá para ser controlado, que não dá para ser... A gente vive numa época onde eu vejo as bandas novas surgindo e todo mundo com os conceitos bem estabelecidos do que é rock ou que uma banda tem que funcionar como uma empresa. O Clash nunca funcionou como uma empresa. O Clash sempre foi a tragédia, desde o começo. Sempre foi as coisas dando errado, sempre. Foi do começo ao fim dando errado. E é uma banda que, assim, ninguém vai tirar da história do rock. Então aí, Ira, The Who, Titãs, The Clash. Falta uma, né? Cara, eu vou citar uma banda brasileira que pra mim, eu acho que ela é uma banda de rock instrumental, chama Quarteto Novo, mas ela também sintetiza muito desse encontro do rock, você ser brasileiro, mas ser cidadão do mundo. Ela é tropicalista, ela é jazz, ela é regionalista, né? Ela é uma banda brasileira. Só tem um disco gravado, mas é assim... É uma banda, inclusive, todo mundo fala de bandas montadas, né? Mas ela é uma banda montada pelo Geraldo Vandré, que soube visualizar que você juntar o Hermeto Pascoal com Ayrton Moreira, com Heraldo do Monte, juntar esses caras, ele teve essa visão que montou uma banda, falou, ó, isso aqui vai dar uma... E deu aquele álbum deles, que é o Quarteto Novo. Então fica isso. Ira, The Who, The Clash, Titãs e Quarteto Novo.